Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. Eu estava arrumando as minhas coisas aqui, estava lendo a palavra, arrumando aqui o cenário, e eu percebi o quanto isso me faz feliz. Poder falar da palavra do Senhor, poder estudar a palavra do Senhor. Cada detalhe que eu leio, eu sempre falo que todos os dias eu aprendo com este Deus, todos os dias eu aprendo com essa palavra. E como me alegra, como enche o meu coração estar na presença desse Deus. Independente do que esteja acontecendo nas nossas vidas. Isso às vezes parece uma utopia, né? Tá tudo certo com a vida da Andréia. Não tá tudo certo com a minha vida. E com a maioria daqueles que estão na presença do Senhor, não está tudo certo. Nós temos as aflições deste mundo e nós vamos de fé em fé ultrapassando elas. Mas quando nós entendemos, Márcia, minha amiga, bom dia. Quando nós entendemos que estar na presença do Senhor, quando nós ultrapassamos o nosso limite, né? Quando as coisas estão ali, parece que está tudo quebrado, está tudo errado, parece que nada dá certo. E então nós perseveramos em oração, perseveramos ali na presença do Senhor e ao finalizar o nosso dia, nós recebemos lá no nosso coração a certeza de que a nossa vitória está ganha, de que este Deus está ali movendo nas nossas aflições, movendo naquilo que nós necessitamos. E então nós sentimos o nosso coração aquecido pela presença deste Deus. E ontem foi um desses dias para mim. Eu estava aflita com uma situação que eu precisava resolver, corri para um lado, corri para o outro, voltei para casa, orei, né? Clamei, Senhor, por favor, eu preciso da tua ajuda nessa situação. E aí o Espírito de Deus vai nos movimentando, né? Vai nos movimentando, e aí eu fui fazendo o que precisava ser feito, precisava emitir algumas faturas aqui, fui fazendo. Ao final do dia, a paz que excede todo o entendimento veio e tomou conta do meu coração. E o Senhor me fez ver que passos que eu dei lá meses atrás, que foram passos difíceis, foram decisões difíceis que eu tomei há meses atrás, estão influenciando no resultado da minha vitória hoje. Então, aquilo que o Espírito Santo vai falando conosco no nosso coração, lá no nosso íntimo, nós precisamos ouvi-lo. E muitas vezes nós vamos olhar para o contexto e vamos dizer, nossa, eu estou dando o passo errado. Mas porque é o Espírito de Deus que está me falando, eu vou prosseguir com esse passo. E quando nós prosseguimos com um passo que nós ouvimos através da voz do Espírito de Deus, através daquilo que Ele fala lá no nosso íntimo, nós vamos ter a vitória. E lá na frente, nós vamos entender o porquê que aquele passo foi importante. E quando nós obedecemos, e assim é relacionado à palavra, ontem nós falamos sobre a verdadeira família de Jesus, né? Falamos ali a continuidade da parábola, aquela da semeadura, onde o nosso coração, a terra do nosso coração, como está a terra do nosso coração para receber a palavra de Deus. E depois nós falamos ali da lâmpada, que nós somos luz, né? Que uma coisa vai levando a sequência da outra. Conforme nós vamos recebendo a palavra do Senhor, então mais luz, mais reino de Deus vamos ter em nós. E aí, aquilo que aos olhos do mundo, né, que é a parábola ali, a verdadeira família de Jesus, aquilo que aos olhos do mundo, nossa, que a Andréia tá seguindo esse Deus? Nossa, que coisa mais chata, né? Chata tá com a Andréia, ela só fala desse Deus agora. Mas é este Deus que me cura. Então, quanto mais desse reino nós temos no nosso interior, quanto maior a chama que nós temos aqui no nosso templo, queimando no nosso interior, mais do reino de Deus nós vamos ter em nós. E mesmo que o mundo não entenda, mesmo que aquelas pessoas que não estão na presença do Senhor ainda, mesmo aqueles familiares que não estão na presença do Senhor ainda não entendam, lá na frente, o Senhor, de porção em porção,
vai tocando neles, porque eles vão vendo a luz e a chama queimando em nós. Então, essa meditação de ontem, eu finalizei o dia com meu coração grato ao Senhor, porque eu lá atrás ouvi a voz dele e segui aquilo que ele estava falando, mesmo não entendendo. E eu tenho o resultado disso hoje, nos dias de hoje. E assim é a nossa caminhada com Cristo. De fé em fé, nós vamos sendo alimentados por Ele e vamos sendo direcionados, porque a palavra de Deus nos fala que Ele mostra o caminho ao qual nós devemos seguir. Ele mostra as decisões que nós devemos tomar, mas nós precisamos estar conectados com Ele. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. E nós só conseguimos isso olhando para essa palavra, nos aprofundando nessa palavra, estando em oração, estando em santidade, estando em obediência a Ele. E hoje, então, nós vamos ali para continuar aqui Lucas 8, a partir do versículo 22, que vai passar uma passagem tão conhecida que é aquela passagem da tempestade, né, onde Jesus está dormindo no barquinho, está em silêncio ali, dormindo profundamente, e os discípulos ali estão alucinados porque uma tempestade está quase afundando o barco, e o barco que Jesus está. Isso não acontece com as nossas vidas? Ontem de manhã eu estava dentro desse contexto, nossa, eu estava no barco, assim, parecia que o meu barco ia afundar. Mas Jesus não estava no meu barco? Jesus não está no seu barco? Ele pode estar muitas vezes em silêncio, mas ele continua no barco quando nós estamos firmados nele, firmados na rocha. Então essa passagem aqui é uma passagem que fala ali do lago de Genezaré, que é um lago que tem uma extensão de em torno de 20, 21 quilômetros, e os discípulos estavam ali, e no entanto que eles até chamam de mar, mas na verdade não é mar, é lago. Então os discípulos ali estavam no barquinho com o Senhor e veio a tempestade, que tem toda uma explicação climática ali, que eu não vou me aprofundar nisso, mas veio a tempestade e quase afundou o barco. E eles falam, Jesus, você não está vendo aqui que o barco está quase afundando? Mas eles estavam o quê? Eles estavam numa transição de um local e eles iriam chegar ali no local ali onde o gadareno, que tinha uma legião de demônios. Sabe o que é uma legião de demônios? 6.000 demônios estavam sobre aquele homem, não havia correntes que o segurassem, não haviam prisões que o segurassem. Então eles estavam numa transição, né? Estavam saindo de um lugar para chegar no local de libertação. E tantas vezes as tempestades das nossas vidas estão ali, né, vindo sobre nós, mas nós estamos a um passo da nossa vitória, a um passo de chegar aonde Jesus quer que nós cheguemos, onde Ele quer, onde vai ver ali que nós vamos ser libertos, nós vamos ser curados, nós vamos ser transformados, nós vamos estar em santidade, nós vamos estar na presença dEle, que é o que aconteceu com esse gadareno. Mas vamos orar e vamos ler essa passagem, que é uma passagem muito rica e é uma passagem que faz com que a esperança, com que o nosso coração aqueça, sabendo que esse Jesus, esse Deus está no nosso barco, no barco da nossa vida, no barco da nossa caminhada aqui como peregrinos nessa terra. Vamos orar então. Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, eu te agradeço pela alegria de estar na tua presença, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque quando estamos contigo, estamos confortados, quando estamos contigo, Senhor, estamos protegidos, ó Deus, mesmo que a angústia muitas vezes venha e tente tomar conta do nosso coração, Senhor, mas quando nós voltamos os nossos olhos para ti, Senhor, e entendemos que cada passo que foi dado quando nós ouvimos a tua voz, Senhor, nenhum desses passos serão passos em vão, Senhor. Nenhum passo da nossa caminhada será passo perdido na tua presença, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda a entender mais profundamente essa palavra aqui do gadareno, essa palavra aqui do barquinho, Senhor, que tu estás, ó Deus, da tempestade, Senhor. Nos faz entender e nos faz trazer para o nosso contexto de hoje, o nosso contexto diário, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a trazer e nos alimentar, trazer para o nosso coração e nos alimentar do pão que tu estás nos dando hoje, Senhor, da porção que tu estás nos dando hoje.
Em nome de Jesus, Espírito de Deus, ministra em nossos corações e nos ajuda. Amém. Então vamos lá. Lucas 8, versículo 22, fala o seguinte: certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. O mar aqui, na verdade, é o lago, né? Mas ali, como era um lago muito extenso, eles chamavam de mar, o lago de Genezaré. Assim entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Veja, ali nós tínhamos Pedro, nós tínhamos João, Tiago e André, 4 pescadores experientes que estavam com medo ali do lago, né? do contexto ali de tempestade. Então, isso quer dizer que realmente era uma tempestade terrível que estava acontecendo. E Jesus estava dormindo no barco. E por que Jesus estava dormindo? Sim, ele poderia estar cansado de um contexto ali. Nos versículos anteriores nos fala que quando a família de Jesus foi ali buscá-lo, ele estava ali junto com a multidão, eles não tinham tempo para se alimentar, estavam ali na correria com todo o povo em volta de Jesus. Então Jesus realmente poderia estar cansado. Mas o que havia no coração de Jesus ali para ele deitar e descansar profundamente no meio de uma tempestade? A confiança de quem ele era, uma identidade completa em Cristo. Ele sabia que ele era o Filho de Deus, ele sabia que ele era o Deus vivo que estava ali sobre a terra. A confiança em Deus, a confiança na proteção do Senhor. E tantas vezes nós vamos nos afligindo e esquecemos que nós temos um Deus que é soberano nos céus e um Deus que é soberano na terra. Esse pensamento nunca deve sair da nossa mente, que Ele detém o controle sobre todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele permita. Não cai um passarinho do céu sem que Ele permita. Ele detém todo o poder. Então é este Deus que olha para nós, é este Deus que todos os dias nos enxerga, é esse Deus que todos os dias cuida de cada detalhe das nossas vidas. E nós precisamos entender, e nós precisamos ter isso gravado em nossos corações. Assim entraram num barco e partiram, 24. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Sem fé é impossível chegar aonde Ele quer nos levar, a vitória que Ele quer nos dar. Muitas vezes nós vamos ficando pelo caminho porque nós não somos fortalecidos pela palavra. E por onde que vem a fé? Pelo ouvir a palavra, pelo ler a palavra, pelo estar na presença do Senhor. Então aqui a palavra, a Bíblia, na verdade, são muitos testemunhos de vitória. E esses testemunhos que estão aqui são testemunhos que continuam acontecendo, são vitórias que continuam acontecendo hoje, nos nossos dias. Ele continua curando, ele continua restaurando, ele continua transformando hoje. Mas nós precisamos crer, nós precisamos olhar com olhos de fé. E aí continua: admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Eles andavam com Jesus, eles viam os milagres, eles viam os enfermos serem curados, os endemoniados serem libertos, eles viam a transformação dos leprosos, eles viam a cura do braço encurtado, que o braço ficava normal, eles viam que o fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue era curada, eles viam, mas mesmo assim, eles ainda duvidavam de quem era aquele Jesus, de quem era aquele homem, de quem era aquele Deus que andava ali junto com eles. E a palavra de Deus nos fala que felizes são aqueles que não viram e creram. E é a nossa situação hoje.
Nós não andamos ali lado a lado com Jesus como homem, né, como humano, enquanto ele esteve aqui nessa terra, mas nós cremos através do que ele faz, ainda hoje, através da palavra dele. E quem traz para nós, e a palavra de Deus nos fala que se nós pedirmos mais fé, ele aumenta a nossa fé. A palavra de Deus nos fala que ele nos amou primeiro. E a palavra de Deus nos fala que quem nos convence da verdade e da justiça é o próprio Espírito de Deus. Então é esse Deus que vem e muda o meu coração endurecido, da velha Andréia, que achava que tinha Deus, e agora me dá um coração de carne. Então esse coração de carne ele vai sendo transformado, o caráter vai sendo transformado até que Jesus venha ou até que eu vá até ele. Mas há também um esforço da minha parte em tentar entender essa palavra. Ontem ainda, hoje pela manhã eu vi um post de uma querida que eu amo muito, que colocou ali uma parte do devocional, e ela colocou ali colocou que eu me esforço para tentar entender essa palavra. E é um esforço. Eu já estou há 13 anos, vai fazer 14 anos que eu estou na presença de Cristo verdadeiramente, e eu leio todos os dias, eu leio algo diferente, eu fico, uau! Como que eu não vi isso antes? E o mais maravilhoso da palavra é justamente isso. Ela é nova, ela está sempre sendo renovada, ela é a mesma ontem, hoje e será sempre, mas é uma palavra viva. E essa palavra viva, ela vem falar comigo, falar com você, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, nesse dia, hoje. Os princípios, eles são os mesmos, eles não mudam, os princípios de Cristo. Mas a palavra vem e fala ao nosso coração conforme a nossa situação daquele dia, conforme o nosso aperto daquele dia, seja uma questão de doença, seja uma questão de um filho rebelde, seja uma questão financeira, seja a perda de um trabalho, uma angústia, seja a falta de providências, né, de provimento diário. Essa palavra fala, seja de uma desesperança, né? Uma desesperança da vida, uma desesperança de saber quem é, uma desesperança, o que será do meu futuro? O meu futuro eu já sei. É uma aliança com esse Deus que eu tenho, uma eternidade com esse Deus. Então essa palavra, ela vem e fala comigo e com você dessa forma. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos em Cristo. Porque se os nossos olhos se desviarem para a tempestade, nós só vamos ver tempestade. Se os nossos olhos se desviarem para as aflições, nós só vamos ver aflições. Eu tenho uma palavra que sempre revigora o meu coração, porque se nós formos olhar, que nem eu trabalho com terapia, trabalho com a terapia emocional, atendo pessoas. Uma pessoa quando vem para fazer terapia, ela vem quando ela já ultrapassou o limite dela. É praticamente raro uma pessoa vir fazer terapia quando está tudo bem. Não, quando está tudo bem a gente não quer saber de autoconhecimento, quando está tudo bem a gente quer viver a nossa vida. Mas quando vem para a parte da terapia, a pessoa ela vem quebrada. A pessoa quando vem para a terapia, ela vem com as suas mazelas, ela vem com o seu emocional transbordado. Então eu ouço muitas coisas ruins todos os dias. Então chega no momento que eu começo a olhar, daí tu abre o Instagram ali, a morte lá dos nossos irmãozinhos lá na Nigéria, lá no Níger, em outros países. E aí chega um momento que a gente pensa, nossa, só acontece coisa ruim nesse mundo? E eu tenho uma palavra que me revigora. Pastor Homero, seja bem-vindo. E eu tenho uma palavra que me revigora. No YouTube eu não consigo ver quem está ainda. Peço perdão. Então eu tenho uma palavra que me revigora, que é a glória, que está lá em Isaías, a glória do Senhor está sobre toda a terra. E quando essa palavra, eu declaro essa palavra num dia onde eu vi muita tristeza, eu vi muita coisa ruim, eu declaro essa palavra, então eu olho para a plantinha que está aqui na minha frente, o design dela, as várias plantinhas que tem aqui, eu vejo a criação do Senhor. Eu vejo Deus nas minhas plantas. Eu olho para o céu e vejo ali a constituição das nuvens, o formato, o azul perfeito. Eu vejo Deus no céu. Eu olho os pássaros voando de vários tamanhos. Eu vejo Deus na criação. Então, quando os meus olhos voltam
para a criação, quando os meus olhos voltam para Jesus, quando os meus olhos voltam para a fé, para aquilo que Ele me promete, eu tiro meus olhos das aflições. Então agora eu estou com os meus olhos no poder divino, eu estou com os meus olhos sob a soberania deste Deus. Então o meu coração vem e se acalma, porque eu sei que eu sou dele e ele está comigo. Então eu sei que eu sou ovelha deste Deus, então eu sei que eu sou cuidada dele, então eu sei que nenhum fio do meu cabelo cai sem que ele permita, então eu sei que ele cuida de cada detalhe da minha vida. Então, de fé em fé, nós vamos sendo mantidos. E aqui eles continuam. Eu vou finalizar aqui, gente, eu não vou falar amanhã sobre o gadareno, mas o gadareno é um contexto, é uma continuação dessa palavra aqui. Mas hoje eu finalizo com essa reflexão. O que os nossos olhos estão vendo, né? O que os nossos olhos estão, aonde os nossos olhos estão firmados nas aflições desse mundo, nos nossos problemas diários, que são tantos, na dor que nós vemos de pessoas que nós amamos, ou os nossos olhos estão naquele que é consumidor de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que colocou a essência dele em mim e em você, aquele que nos criou para um propósito, cada um de nós. Essa semana eu falava ainda com uma pessoa que eu atendo, e eu dizia para ela, fulana, cada um de nós tem um DNA diferente. Cada um de nós tem um propósito. Nós temos o propósito juntos, como Igreja de Cristo, como criação do Senhor, que é adorar Ele, quer honrar Ele, quer dar toda a glória para Ele, mas nós temos um propósito individual nessa terra. Qual é o propósito que nós temos? É essa descoberta que nós temos que ter, mas nós só vamos entender quando nós tivermos uma identidade fortalecida nele. Quando o nosso olhar estiver com um olhar profundo nele, na busca por ele, na busca da nossa essência, em ouvir a voz dele, do Espírito dele. Então nós estaremos preenchidos em cada cantinho do nosso ser. Aquele vazio que a depressão, os transtornos emocionais nos trazem, né? O vazio, a tristeza de ver tanta desgraça nesse mundo, vai sendo preenchido por Ele. E Ele nos diz, acalma filho, o teu coração, eu estou cuidando de cada detalhe. Acalma, porque eu estou contigo. Acalma, eu não dormito enquanto não cumprir a justiça que eu determinei para a tua vida, para o meu povo. Eu estou vendo todas as coisas e nada está fora do meu controle. Os meus planos são maiores do que os teus planos, os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Confia, eu estou cuidando de cada detalhe. E eu finalizo aqui. Ele continua no nosso barquinho. Mesmo independente das tempestades, ele continua conosco. Eu vou orar para nós finalizarmos. Cris, meu cunhado, bem-vindo. Já estou terminando. Eu vou finalizar com essa reflexão. Jesus continua no nosso barquinho, independente das tempestades. Ele continua olhando por nós, por mim, por você. E os nossos olhos precisam estar nele, na criação, no divino, no poder superior. E então nós estaremos com o nosso coração aquecido. Então as nossas angústias ficarão de lado, porque ele vem e fortalece o nosso passo, fortalece o nosso andar. Eu vou finalizar então. Vamos orar. Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada pelo teu amor infinito, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigada, Senhor, porque tu sabes que nós somos fracos, somos pecadores, somos falhos, Senhor, e somos dependentes de ti. Obrigada, Senhor, porque tu olha para nós todos os dias, Senhor, e estende as tuas mãos e nos conforta e nos abraça, Senhor. Mesmo nós achando que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos, Senhor. Nós nunca estamos sozinhos quando estamos contigo. Tu estás no nosso barco, Senhor, e Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso amigo, Senhor.
Senhor, vem e nesse dia, Senhor, e nos fortalece, vem nesse dia, nos faz olhar para a criação. Vem nesse dia, Senhor, e nos faz parar para olhar para os pássaros voando no céu, para as nuvens sendo formadas, ó Deus, para as árvores, ó Deus, para a tua criação, para os nossos filhos, ó Deus, para uma grávida que está ali gerando, Senhor, uma criança e nem a ciência consegue entender como que os ossos são gerados, são criados ali no ventre dessa mulher, Senhor, mas tu sabes. Oh Deus do infinito, Deus que sabe todas as coisas, Deus que é o alfa, Deus que é o ômega, Deus que é o começo, Deus que é o fim. Tu sabes o dia que nós vamos nascer, tu sabes o dia que nós vamos embora, Senhor. Tu sabes das nossas trajetórias, ó Deus. E ninguém pode impedir os teus planos. Ninguém pode impedir os teus planos, Senhor. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, porque tu és a nossa força. Sê conosco nesse dia, Senhor, e nos ilumina, Senhor. Que nós sejamos chamas nesse dia, Senhor. Chamas queimando por ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta o nosso amor por Ti, Senhor. Aumenta o nosso amor pelas pessoas, ó Deus. Que nós possamos seguir firme com o propósito que Tu já falaste ao nosso coração, Senhor. Que nós possamos seguir firmes sabendo que Tu és aquele que nos protege. Que independente do que aconteça conosco, Senhor, se nós Te obedecermos, ó Deus, lá no dia que nós Te encontrarmos, lá no último dia, Senhor, vai passar todo aquele filmezinho, Senhor, e todos os dias, todos os tempos de obediência. E se nós estivermos firmes contigo até o final, Senhor, nós teremos recompensa. E a nossa recompensa não é nessa terra. Tu nos abençoa nessa terra, Senhor, mas a nossa recompensa maior está no céu junto contigo, Senhor. E eu te louvo por isso, Senhor. E te entrego esse dia nas tuas mãos. Hoje é o dia mais importante, que as nossas mentes, os nossos olhos estejam voltados no hoje que tu estás aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Espírito de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele está conosco. Não vamos esquecer disso. Um beijinho e até amanhã.